Olá pessoal, vamos retomar o assunto, né? Unitarização de doses, né? Funcionamento de sólidos mais especificamente, a gente vai abordar nesse vídeo. Então, a gente vinha falando, né, da dose unitária, todos os benefícios, estrutura, e que aí, para a gente mandar dentro daquele paradigma, né, do mais pronto possível para a enfermagem administrar os pacientes, a gente tem eventualmente envolve algumas operações farmacotécnicas, né, de preparo das formulações, desde como ela vem da indústria, né, e no caso dos comprimidos vem blisters, né, enfim, da forma como a gente compra na farmácia, né, as múltiplas formas que isso pode aparecer, até, né, como que isso vai efetivamente para o paciente, ou seja, o que a gente precisa para unitarizar e as questões envolvidas. Né? E nos injetáveis a gente fala, por exemplo, nem todo injetável vem prontinho para administrar direto, tem que sofrer diluições em soluções eletrolíticas e tal. Então agora a gente vai entrar na parte das operações farmacotécnicas e os aspectos farmacotécnicos envolvidos, né, nesse preparo para a unitarização de doses, para a dose unitária. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente vai falar nessa direção de preparar as doses com as operações necessárias para serem administradas aos pacientes, né, enviadas para a enfermagem o mais próximas possível do necessário para administrar. Então, vamos lá. Eu gosto de dividir entre estéreis e não estéreis, né? Claro, a gente vai falar dos injetáveis, né, dos parenterais mais à frente. E aí, quando a gente fala dos não estéreis, a gente está... Isso também são divisões didáticas que a gente faz, né? Que é o fracionamento, a unitarização de doses, transformação de formas farmacêuticas, que aí aumenta um pouco a complexidade das operações, e que não tem a ver com medicamento, mas a diluição de antissépticos e sanitizantes também, que é uma atividade estratégica dentro das unidades de saúde. Então, vamos seguindo no nosso assunto. Então, assim, do ponto de vista de legislação, né, de estrutura física, né, a gente costuma falar, né, que estrutura física, qual é a legislação, que rege e tal. Eu não vou, acho que não convém a gente ficar repetindo aqui, porque a legislação que se aplica aos hospitais também é a RDC 67, né, de 2007, que é para lá de conhecida de todo mundo, né, que todo mundo aqui já fez farmacotécnica. Então, a gente é uma RDC vital aí para os estabelecimentos de farmácia aí, que se aplica aos hospitais também, as farmácias hospitalares. E que tem alguns anexos específicos que tratam do que a gente está falando, né, especificamente, que é o anexo 1, que é o geral de manipulação, né, o 4, que envolve produtos estéreis, a gente está falando dos parenterais, e boas práticas para preparação de dose unitária e utilização de doses em serviços de saúde. Então, esses 3 anexos aí são bastante estratégicos, são mais estratégicos. Claro que tem outras coisas nos outros anexos que são importantes para a gente, mas principalmente esses que se aplicam à realidade hospitalar. Então, acho que não convém a gente ficar repetindo muitas coisas que vocês já tiveram na farmacotécnica. Então, esse aqui é o terço que vocês rezam, né? Sempre, né? De estrutura e tal, cantos arredondados, bancadas de material liso, paredes, tetos e pisos impermeáveis, ralos sifonados, enfim. Tudo isso que vocês já falaram bastante na disciplina de farmacotécnica, né? Então, vamos lá. Estou trocando aqui as visualizações, né? Então, para unitarização de doses especificamente, a gente tem aqui, né? Ou seja, chega um comprimido, chega lá, estou falando de sólidos orais, tá? Os não estéreis, eu estou falando especificamente de sólidos orais agora. Depois a gente vai falar dos líquidos orais também, né? Que também são fracionáveis, são unitarizáveis. Então, quando a gente fala de unitarização de doses, a gente tem mais ou menos didaticamente, duas formas de fazer. Mantendo a embalagem original e violando a embalagem original. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um blister, né? Quando eu tenho um blister, né? Ele está
tem um ponto polêmico aqui, que é a partição de comprimidos, né, que vai ser outro assunto de outra aula, então guardem essa informação aí, que a gente vai discutir essa treta aí de é certo partir um comprimido, né? Mas quando você tem um medicamento em formato de blister, né, que é apresentado como blister, ele está isolado, né, lá na embalagem dele, né, enfim, hermeticamente, né, fechado, está pouco exposto às intempéries do ambiente, né, e vale a validade que o fabricante te deu, né, ou seja, ele projetou aquela embalagem de blister, né, o comprimidinho está isolado lá dentro, dentro das condições de armazenamento também recomendáveis, exposição à luz, calor e tal, que a gente também já cansou de escutar, né, vale a validade original que o fabricante preconizou. Agora, se você tem uma embalagem, né, que ela não... por exemplo, aqueles frascos de dose, né, frascos multidose, né, ainda tem medicamentos que são comercializados dessa forma, né, aquele frasco de vidro, às vezes âmbar, né, muitas vezes é âmbar, uma sílica na tampa, né, e que você tem os comprimidos todos soltos lá dentro, né, e a partir do momento que você abre aquele frasco, a validade, né, frequentemente não é mais a mesma do que quando o frasco estava lacrado, porque você expôs os comprimidos à umidade, a oxidação, né, é diferente o ambiente a qual as unidades farmacotécnicas estão expostas depois que você viola, né? E o blister fechado, você considera que não, isso teoricamente não foi violado, né? Então, quando você viola a embalagem original, você precisa recalcular a validade ou usar a recomendação do fabricante, né? Se o fabricante é categórico, né? Olha, após aberto, a validade é tal, né? Aí você considera essa validade nova, ou se você vai precisar unitarizar, né? Um que não tem a recomendação, existe uma recomendação da genérica da RDC 67, que a validade passa a ser 25% da restante, né? Depois eu vou mandar uns cálculozinhos aí para vocês fazerem, só para ver se vocês entenderam mesmo, né? Ou seja, se eu tenho um comprimido aqui, um frasco multidose, né? Por exemplo, tretinoína, isotretinoína, acho que é comercializada assim, às vezes até alguns antimicrobianos, né? Bem naquele frascão, alguns anticonvulsivantes também, né? Os fabricantes de valproato, ácido valproico, se eu não me engano. E aí você violou aquilo e aí você tem que calcular, ou seja, a contar meu dia de hoje, que eu abri, né, eu pego hoje mais a data de expiração original, né, deixa eu entrar aqui no ângulo da câmera, né, e esse período de tempo eu conto 25% e esse passa a ser a minha validade nova, depois que eu vou reembalar esse medicamento. Então, assim, você reduz validade, né, quando você tem frascos multidose, né? E fora isso, você precisa fazer uma reidentificação bastante detalhada do que você está fazendo. Ou seja, cada dose cada comprimidinho que você unitarizou, né, você não pode simplesmente pegar os blisters, né, recortar tudo, né, e aí é tesoura mesmo, né, é um troço meio rudimentar. Assim, a gente vai ver depois que existem máquinas para fazer essa unitarização de forma automatizada, mas não são tão baratas assim, nem tão frequentes. Então, se você unitarizar isso, ou seja, você quer mandar só aquele comprimido para o paciente, você não pode perder as informações originais do fabricante para a rastreabilidade, ou seja, lote, validade e tal, né? Então, você tem um trabalho a mais, você recobre, você unitariza, reembala, né? São sachês plásticos, né? Você ali na imagem vocês podem ver uma seladora térmica, né? Ou seja, um braço que esquenta, que você abaixa e sela termicamente o plástico, né? Derrete o plástico e fecha bonitinho. Então você precisa separar esses comprimidos um a um, né? Dividi-los mesmo com a tesoura, cortar o blister, né? Quando for em blister,
e reidentificar tudo de novo, ou seja, colocar uma etiqueta, né, ou uma impressão, enfim, com todas as informações que você teria na caixa do medicamento se você fosse usá-lo da forma como ele vem do fabricante. Então, envolve um trabalho, envolve insumos, né, pra caramba, etiqueta, papel, plástico, né, para você fazer, mas para você conseguir mandar uma dose unitarizada, né, para os seus pacientes, né. E não existe sistema de distribuição, né, individualizado, coletivo, até coletivo é difícil de pensar, né, sem esse tipo de, sem esse trabalho de unitarização, né. Você imagina, eu mandar o blister inteiro o blister vem com 20. O setor precisa, para aquele dia, para todos os pacientes, ele precisa de 12. O que ele vai fazer com os 8? Vai ficar rolando lá, né? Então, assim, a unitarização no hospital é fundamental. E quando você tem, né, um frasco multidose, a mesma coisa. O problema é que você ainda vai ter que embalar ele, né? A sua embalagem vai ter que ser compatível, né, com o cápsula, o comprimido individualizado fora de blister nenhum, né? Então, os cuidados com o armazenamento têm que ser triplicados, duplicados, e essa validade reduz. Isso é um problema também. Pode ser um problema até para programação, porque é muito comum no hospital você fazer assim, não, dipirona. Eu não vou, no fluxo de trabalho, você não vai recortar comprimido e fração identificar todo dia para todos os pacientes. Como uma coisa que sai muita frequência e muito volume, você vai fazer logo de milhão, de milhares. Ó, pega muitos comprimidos, unitariza tudo num dia, tudo de uma vez e armazena na tua farmácia de distribuição, né, no seu setor de distribuição, e vai saindo as quantidades. Quando precisar de mais, você unitariza mais. Então, esse fluxo de trabalho, né, a gente fala, farmácia hospitalar é muito fluxo de trabalho, né, organizar fluxos eficazes. Se você tem uma validade grande, você pode fazer um monte, e um consumo previsível, você pode fracionar um monte de uma vez e deixar lá para ir consumindo na farmácia de distribuição, na setor de distribuição. Mas, por exemplo, se você tem um fármaco que não sai tanto, ou tem uma dispensação meio errática, você não pode pegar, e a apresentação dele é multidose, você tem que tomar cuidado para não fracionar muito de uma vez, né? E aí perder a validade rápido vai vencer, né? Porque a validade reduz depois que você fraciona. O caso que a gente tinha muito no HU, e às vezes a gente ainda acaba perdendo, assim, que envolve processos específicos, é a própria isotretinoína, que o fabricante que a gente só que tem no mercado, né? Tem poucos fabricantes no mercado, vem num frascão multidose com, sei lá, 100 comprimidos, assim, é um negócio assim, acho que é Draja, agora eu não lembro. Então, assim, você fraciona de 100 em 100. E para o paciente internado, dificilmente você vai ter é raro de aparecer alguém que use isotretinoína no nosso hospital, né? Que precise usar. E quando ele está internado, ele não vai, dificilmente ele usa os 100. Então a gente fraciona para aquele paciente, tem que fracionar tudo de uma vez, né? Porque você já violou o lacre, e aí sobra um monte de comprimido com validade muito curtinha e que, se não aparecer outro paciente que precise usar, que acaba às vezes acontecendo, a gente acaba perdendo por validade, né? Então esse planejamento, esses fluxos tem que ser feito de uma forma muito, muito específica, muito bem planejada quando você tem frascos multidose. E aí você tem uma questão importante, que é a articulação, né? Mas e quando você faz programação de compra, aquisição, né? Vence quem é uma licitação, processo licitatório. Então vai ganhar quem é o menor preço, né? E aí, se, por exemplo, você tem para o mesmo medicamento X, né, sei lá, omeprazol, né? Vamos dar um exemplo aí, né? Pode ser qualquer medicamento. Você tem um medicamento que no mercado você tem apresentações em blister e também apresentações em frascos multidose. Aí os dois fornecedores, vamos supor, entram em concorrência na licitação para fornecer para você. E se o cara do multidose ganhar, né? Porque vai ser muito mais difícil você gerenciar isso no dia a dia, né? Mas se for o mais barato, ele vai ganhar a licitação, né? Então você fica assim, eu não posso escolher, então, sempre que houver blister, você comprar o blister, dar preferência ao blister numa licitação pública?
Pode, porque isso é um critério técnico que envolve um argumento de viabilidade, de gestão de estoque que se amarra no edital, né? Então, só lembrando aquelas aulas de aquisição, de programação e aquisição, né? Por que o farmacêutico tem que só entender de licitação? Em que ponto a gente participa fundamentalmente no processo de aquisição pública, né, de medicamentos? Delineando minimamente os critérios técnicos, né, que você precisa dos seus medicamentos. Dentre eles pode ser, inclusive, a embalagem, que é mais viável para a gestão do hospital, inclusive para evitar perdas. Então, isso é um argumento. Porque você também não pode falar assim, olha, eu quero blister azul, né? Porque você não é um limiar aí entre você não pode selecionar um fornecedor, que eu gosto mais da marca tal, sem uma justificativa muito bem montada, né? Técnica, né? Formal. Porque aí você não pode selecionar fornecedor porque sim, porque você acha melhor subjetivamente. Isso pela lei das licitações, das compras públicas, não pode. Então, você, para não deixar, né, você ter uma apresentação, uma embalagem que vai te atrapalhar e deixar propenso você a perder medicamento, você pode e deve participar da descrição, da elaboração dos editais de licitação, amarrando os critérios técnicos, né, que são desejáveis, os critérios mínimos que você precisa para um item ser aprovado e ser fornecedor do hospital, entendeu? Então, até isso você tem articulação lá com o ciclo da assistência, né? Que é a programação e aquisição de medicamentos. Então, você tem que pensar nisso e participar ativamente disso nos processos de compra do hospital, né? Então, bom, peraí que eu acho que eu perdi aqui nos slides. Já falamos disso. Então, dentro do próprio fracionamento, a gente também tem níveis de automação, da mesma forma que a gente falou da informatização para o sistema de dose unitária como um todo, né? Então, automação, na verdade, são sistemas mecânicos que vão executar essas operações relacionadas à embalagem, estocagem e etc., né? E aí, nesse caso, a gente está falando de, por exemplo, se aí vocês ficam pensando, né? Você imagina um cara, você tem que botar uns caras com tesoura cortando blister, né? Na mão, né? Um troço quase meio estranho, meio arcaico, né? Então, assim, existem até equipamentos que fazem esse corte, que cortam os blisters, né? Que também não é óbvio. Você imagina ter vários blisters de tamanhos diferentes, você tem equipamentos que cortam blister de qualquer blister que chegar na frente dele. Então, mas esse tipo de automação ele também economiza em recursos humanos, né, e torna a coisa até laboralmente mais viável. Então, e além disso, também máquinas que fazem a embalagem, né, e a identificação dos medicamentos, né, ou seja, também o cara tem que ir lá, cortar o blister, botar no saquinho, selar na seladora térmica manual, e aí imprime uma etiqueta, cola a etiqueta em um por um. Então, assim, esses trabalhos, assim, existem equipamentos para tornar esse trabalho de reembalagem um pouco mais automatizado, um pouco mais ágil, né? Então, por exemplo, de novo, aqui eu faço de novo esse disclaimer aqui que eu fiz no outro vídeo. É lógico que esses equipamentos são fabricados por empresas privadas, né, por grandes indústrias, e os exemplos que eu vou mostrar não são nenhum tipo de propaganda dessas empresas, né, e declaro não haver nenhum conflito de interesse nessa exposição, e o uso dessas imagens é de caráter meramente didático. Bom, aqui a gente tem a fracionadora, né? Ou seja, é uma máquina que você programa e tal, você consegue, ela corta, né? Uma cortadora de blister automática. Então você precisa mostrar para ela, dizer para ela qual é o frame do teu blister, quais são as distâncias entre os comprimidos. Você imagina ela cortar, o que não pode acontecer, né? Nem com tesoura, você cortar o blister e expor, né, violar, furar o blister e o comprimido ficar exposto ao ar de novo, né, porque o blister serve justamente para isolar ele do ambiente externo, né? Então, essas máquinas fazem esse papel. De novo, cliquei errado na seta aqui, Jesus Cristo, né?
E as embaladoras e identificadoras, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo de uma embaladora muito antiga, nossa, lá do Hospital Universitário. Esse vídeo foi feito lá, eu fiz esse vídeo. Tem o nosso auxiliar de farmácia, né, operando o equipamento. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de como isso funciona, né, de como esse equipamento funciona, que é uma identificadora. Então, você coloca os comprimidos cortados, né, na identificadora, e ela ele vai manualmente colocando ali nos nichos, e ela vai vai caindo, né, para um compartimento, onde você tem de um lado o rolo de plástico transparente, né? Aqui é uma unidade, nesse meio é uma unidade seladora térmica, e esse rolo que está aparecendo agora, ele passa por uma impressora térmica, que está passando ali agora, com esse braço mecânico selando um por um. Então, em uma face você tem o medicamento identificado, né, com ótima validade e tudo, e no outro transparente para você conseguir ver, porque também não pode ser uma embalagem totalmente opaca, né? E aí eu pego com a mão para mostrar a identificação que foi feita com a impressora. Então, aparecendo mais uma vez aí, a gente pode, só para ver mais um pouquinho, é um equipamento bastante antigo esse, viu? Ele está no serviço, sei lá, 20 anos, 30 anos, assim, uma coisa muito antiga. Então, vocês verem que isso não é uma coisa tão modernosa, assim, tão inviável, tão inalcançável. E é um equipamento que funcionava muito bem, agora ele está meio fora de combate, mas é para exemplificar o conceito, né? Aí, de novo, o rolo ali, uma impressora térmica, que você programou no computador que está ligado a ela os dados que você quer que saia na identificação. E aí esse braço que fica mexendo para frente e para trás é uma seladora térmica que vai selando, né? Pega um rolo de um lado, um rolo do outro, cai o comprimido lá dentro e ela sela num pacote individualizado. Então você tem essa unitarização de doses aí feita, certo? Bom, vamos ver o que mais temos a falar sobre isso. Já falamos sobre as embaladoras. Fracionamento de líquidos, né? Então eu tenho a unitarização de sólidos orais, né? Que a gente está falando de medicamentos não estéreis, não está falando de nada parenteral ainda. E aí a gente está falando, também é possível você fracionar líquidos, né? Porque todos os medicamentos líquidos orais, né? Os xaropes, as suspensões, a suspensão é um pouco mais complicado, mas dá também. Eles são frascos multidose por definição, né? Então, você, diferentemente dos comprimidos, você tem como mandar blister. A maioria deles, esmagador, não conheço de cabeça, assim, medicamentos líquidos orais que vêm já nos flacos. Existem, né, uns flaconetes, assim, até existem algumas coisas que vêm dessa forma. Então, mas a maioria deles, né, o xarope, as gotas, né, é tudo sempre um frasco de dose de multidose. Mas você pode, né, existe também a possibilidade de você fracionar em seringas, né, mandar a dose certa em seringas. Porque qual é o inconveniente? Né? O que acaba acontecendo com esses líquidos orais? Eles são dispensados o frasco inteiro e fica lá no posto de enfermagem, né? E a enfermagem precisa identificar, controlar quando que ela abriu o frasco, a validade, e isso passa a ser um trabalho totalmente deslocado para o profissional de enfermagem, ou administrativo, ou técnico de enfermagem, que está fora do setor. Então, você manda frascos inteiros para os setores e o enfermeiro gerencia esse armazenamento, essa calibração toda. Então, você pode unitarizar, né, colocando doses, as doses certas nas seringas. Você vai fazer exatamente as doses para todo mundo? Esse paciente precisa de 4 ml, eu vou fazer 4 ml de xarope. Esse aqui, do mesmo xarope, ele precisa de 3, eu vou colocar 3. Pode. É mais trabalhoso, mas muito mais individualizado. Esse é o fino da dose unitária, né? Mas também pode existir intermediários do tipo as doses usuais, né? Você escolhe as doses mais praticadas no seu hospital e padroniza um fracionamento num volume fixo, né? E aí faz isso em grandes quantidades para manter uma produtividade maior. Por exemplo, de pirona. Vamos supor que a apresentação de dipirona de 2 ml, uma solução de dipirona aí específica do mercado, você tem 500 miligramas.
Então, a dose de dipirona normalmente prescrita, praticada no hospital, 500 miligramas ou 1 grama, né, de 4 em 4 horas, enfim, a frequência varia. Então, você pode simplesmente pegar a dipirona líquida, né, a solução oral, e fracionar em seringa de 2 ml e armazenar isso na farmácia de distribuição e ir dispensando as seringuinhas à medida do necessário para os pacientes a cada dia, né? E aí, por exemplo, quem toma 1 grama, você manda 2 seringas de 2 ml. Então, e aí vale os mesmos raciocínios sobre as validades, né? Depois que você fraciona, o fabricante tem que te dizer, né, o quanto que fica a validade restante depois que você violou, ou então, se não houver nenhuma informação do fabricante, você considera os 25% da RDC67. Então, vale isso também. Existe também, assim, apesar de não ser muito comum, eu particularmente não conheço, não lembro de nenhum exemplo, mas o fracionamento de semissólidos, sob o mesmo raciocínio, pomada, normalmente medicamentos tópicos, né, de uso tópico. Então, pomada, né, cremes e tal, que você tem que mandar a bisnaga inteira, mas o paciente vai precisar de pouco, de menos, então você unitariza em partes menores. É menos comum, mas certamente é possível e pode ser que exista algum contexto assistencial específico em que isso seja importante. Por exemplo, vamos pensar também, né? Imagina um hospital pediátrico, né? Porque a estrutura, né? O que tipo de serviço você vai desempenhar, como você vai estruturar o seu serviço, que laboratório, que estrutura de farmacotécnica tem que ter no laboratório, ela também precisa acompanhar o perfil do seu hospital, né? Para servir melhor as demandas assistenciais, né? Não é que todo mundo tem que ter tudo, mas pelo menos aquelas questões mais cruciais. Por exemplo, você imagina uma UTI neonatal, um hospital pediátrico, que as doses, né, não dá para padronizar, igual a gente acabei esse exemplo da dipirona, né? Olha, 500 miligramas, a maioria das pessoas adultas faz 500 miligramas ou 1 grama por dose. Então, eu fraciono em 2 ml e pronto. Mas, em hospitais pediátricos, não, você varia muito. Esse bebê vai fazer 1,2, esse outro vai fazer 0,8. E aí você fazer as doses certinhas, né? Porque as doses sendo menores, calculadas pelo peso e sempre volumes menores, quantidades menores na pediatria, você fazer isso é um ganho de segurança muito importante para o paciente pediátrico, né? Para as criancinhas que estiverem internadas no hospital. Então você pode fazer isso de forma personalizada. É importante que você faça de forma muito personalizada, mais importante ainda, certo? Bom, em termos de estruturais, assim, que equipamentos, né, você precisa ter, assim, né, do ponto de vista de equipamentos mesmo, enfim, de necessidades estruturais, né? As seladoras térmicas, ou se você tiver uma máquina embaladora também, né, é bastante importante, mas eu recomendo que você tenha uma seladora térmica de reserva, porque as embaladoras são equipamentos meio com cara até de equipamento industrial, às vezes, né? E eles têm a importância que você tenha um bom contrato de manutenção, porque essas máquinas podem quebrar, né? Na verdade, isso é uma questão muito central quando você fala de automação, de informatização, né? Que é uma coisa que tem que ser pensada, né? Quando a gente faz tudo em papel, caneta, né? Beleza, você é uma coisa que você tem mais controle. Agora, se cai o seu sistema informatizado? E seu robô lá que está embalando as coisas dá chabu, né? Quebra, quebrou uma peça e tal. Então, a gente depender muito de tecnologia, ela requer que a gente tenha bons planos de contingência quando a tecnologia falhar, porque ela vai falhar também, né? Os aparelhos, equipamentos, todos têm vida útil. Então, quando você tem um sistema informatizado, seu sistema de distribuição é totalmente por pesquisa eletrônica, tudo, é importante que você tenha, por exemplo, um cara da tecnologia de informação, né, o TI de plantão, né? Ó, caiu o sistema 2 horas da manhã, você liga para o cara para ver o que aconteceu, porque não tem como você ficar sem sistema. E mesmo assim, né, você tem que ter, olha, se caiu geral o sistema, entrou um vírus, é horroroso e tal, acabou. Você tem que ter como, vamos adaptar tudo para o old school, né? Para o método de papel. Então, os planos de contingência, quando a gente fala em automação, não é só coisa linda e coisa maravilhosa, você tem equipamentos que fazem tudo de forma muito melhor do que um ser humano e tal. A gente ter plano B quando esses equipamentos falham ou quando eles têm algum problema, né? Então, esse passa a ser
uma coisa muito estratégica se você investe em tecnologia no seu sistema de distribuição farmácia, né? Da mesma forma, a sua fracionadora, os equipamentos embaladores. Então, esse pinças e bisturis aí eu vou deixar para falar outra hora, porque a gente vai falar da partição de comprimidos, medicamentos por sonda, que é um assunto polêmico, eu não quero dar spoiler, porque a gente vai fazer uma discussão, uma atividade de discussão disso antes de eu gravar o próximo vídeo, fazer a próxima aula, né? Mas então não vou entrar nisso ainda. E uma última coisa, né, sobre além do material para embalagem, identificação, a gente tem seringas para uso oral. E aí eu coloquei aqui como ilustrativamente uma seringa azul e uma seringa branca, né? Não é marketing desse fabricante também, né? Não há nenhum conflito de interesse, lá, aquele papo todo que eu já tive. Mas por que é importante, né, a seringa que você vai botar o xarope ser diferente da seringa que você vai botar medicamento intravenoso? Uma questão de segurança. Então, assim, ela não é azul porque ela é bonitinha. É importante ser de cor diferente para o enfermeiro não confundir, né? Para não acontecer um erro de administração, né? O cara tem 30 medicamentos para fazer nas 18 horas, na enfermaria inteira, e ele precisa se organizar com aquilo, mesmo que pode ser o melhor sistema de distribuição, você mandou tudo lindo para ele, mas ainda assim é estratégico a forma como você embala, a forma como você envia os medicamentos, também precisa ser uma forma que tente minimizar os erros por confundir, né, por trocar e tal. Então, por exemplo, essa seringa para uso oral, né, para soluções orais, é importante que ela seja uma cor diferente da seringa de uso para medicamento intravenoso, e outra, que o próprio conector dela, né, o ponto de conexão dela, né, no caso aqui com o frasco, até com a sonda enteral, a gente vai falar de sonda mais para frente, né, nem que a pessoa, o ideal é nem que a pessoa queira, ela consiga encaixar esse bico da seringa oral no equipo, né, do catéter que está na veia do paciente. Então, não ser nem compatível, sabe? A conexão. Então, a conexão aqui da seringa de uso intravenoso, ela é diferente da conexão da seringa para uso oral, né, interal. Então, isso tudo é questão de segurança, porque se você faz um xarope na veia do paciente, você corre o risco de matar a pessoa, né? Então, isso é uma questão bastante relevante do ponto de vista de segurança quando você está falando em unitarizar líquidos, né? Bom, é isso, pessoal. Sobre fracionamento e unitarização de doses, é isso que a gente tem para falar. E também eu vou, junto com esse vídeo que eu vou colocar no ar daqui a pouco, eu também estou colocando alguns links, né, de alguns, acho que eu cheguei a falar isso no outro vídeo, né, de alguns sistemas de unitarização automatizados e tal, para vocês terem uma ideia também de como a coisa pode ser. Tá legal? Para fins didáticos. Então é isso, eu vou mandar algumas atividades, já mandando um teaser da próxima aula, a gente vai falar sobre e quando o paciente não consegue engolir os comprimidos, ou quando eu não tenho uma formulação no mercado, né, disponível no mercado brasileiro, com a dose que o paciente precisa, né? Aí a gente vai entrar num teminha, né, com potencial de polêmica, que é certo partir comprimido no meio, né? É certo triturar comprimidos para administrar aos pacientes, né? Então, deixo essas perguntas provocativas para a gente discutir isso na próxima aula e depois da atividade que eu vou mandar para vocês também, para a gente já começar a refletir sobre esse assunto e discutir os aspectos técnicos envolvidos, ok? Um abraço!